Qual que é a ideia do juiz investigativo, gente? A gente escreveu 200 páginas sobre isso no volume 1. Mas qual que é o resumão, assim? Bem, basicamente, vocês sabem o que aconteceu. 1844, dia 22 de outubro, toda aquela ideia, o grande desapontamento. Jesus volta, Jesus não volta, o que está acontecendo? Não voltou. Beleza, o grande desapontamento aconteceu, horrível, suicídios, mortes, etc., falência. Ira Edson surgiu com aquela ideia maluca do juiz investigativo, o povo aceitou, né, um escape psicológico ali, e acabaram, ao longo do tempo, assim, lapidando essa ideia e transformando ela numa doutrina séria, né, séria, dentro da igreja, que, na verdade, é a base de toda a igreja adventista do sétimo dia, tá? O que essa doutrina diz? Segundo eles, no dia 22 de outubro de 1844, Jesus saiu do lugar santo, entrou no lugar santíssimo, sentou lá no trono com livros no colo dele e passou a investigar a vida de todos os justos, né, desde o lá de Adão até quem está vivo nos dias de hoje. Essa investigação de Jesus pode chegar ao nosso nome em qualquer momento, né? Então é por isso que ninguém pode ter certeza da sua salvação, um dos motivos, né? Além do perfeccionismo, ali declarado, né, por Ellen White. E então o pessoal fica com medo, porque não sabe quando que vai chegar o nome deles. E basicamente está ali Jesus analisando a vida de cada um nos seus pormenores, para ver se essa pessoa guardou os 10 mandamentos direitinho, principalmente o sábado, tá? E se por acaso pecou, se essa pessoa, se ela se arrependeu e pedir perdão por esses pecados pelo nome, porque se você esqueceu, aí está ferrado também, tá? Então é basicamente isso, essa ideia do juiz investigativo. Muito bem. Vamos colocar essas declarações lado a lado com a Bíblia, para ver se isso faz sentido ou se são declarações altamente heréticas, né? Vamos lá. Contradição número 1. Ellen White diz o quê? Ela diz que todas as pessoas serão minuciosamente investigadas por Cristo. Vamos ler o que ela escreveu? Porque a gente, né, diz a declaração e mostra o texto em que ela escreveu essas coisas. Vamos lá. Ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus. Começando pelos que primeiro viveram na terra, nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Olha só. Tá? Onde que está isso, gente? Isso está no livro Grande Conflito, versão de 2013, página 421, tá? Muito bem. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso, para ver se faz sentido. A Bíblia diz o seguinte: Deus não precisa investigar nada, ele já sabe quem pertence a ele. Olha lá. 2 Timóteo 2,19. Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo: o Senhor conhece os seus, e aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Outro texto, João 10,14. E depois de conduzir para fora todos os que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Tá? João 10,14. Muito bem. Contradição de número 2 com a Bíblia. Ellen White diz o quê? Todas as pessoas devem passar pelo juízo investigativo. Olha o que ela fala. Quão importante é, pois... Aliás, marca esse negócio aí. Todas as pessoas devem passar pelo tal juízo investigativo. Olha o que ela diz. Quão importante é, pois, que todos contemplem muitas vezes a cena solene em que o juízo se assentará e os livros se abrirão, em que, juntamente com Daniel, cada pessoa deve estar na sua sorte no fim dos dias. Isso também está no Grande Conflito, página 426. Outra citação. Ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus. Então, isso aqui ela está falando dos justos, tá? De novo.
Está no livro Grande Conflito também, página 421. Vamos ver o que a Bíblia diz. Contrário a isso. Vamos lá. Os justos não entrarão em juízo. Olha lá, João 5,24. Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo. Não entra em juízo. Mas passou da morte para a vida. Tá? Contradição direta com a Bíblia. Romanos 8,1. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se não há condenação, para que precisa de um juízo? Não há nenhuma necessidade desse juízo investigativo aí, tá? Não há condenação nenhuma. Contradição número 3. Ellen White. Os pecados dos justos só serão apagados após a finalização do juízo investigativo. Vamos ver onde que ela disse isso? Olha lá. A obra do juízo investigativo e extinção dos pecados deve efetuar-se antes do segundo advento do Senhor, visto que os mortos são julgados pelas coisas escritas nos livros. É impossível que os pecados dos homens sejam cancelados antes. Vamos repetir, gente. Vamos repetir. É impossível que os pecados dos homens sejam cancelados antes de concluído o juízo em que seu caso deve ser investigado. Ok? Vamos ver o que a Bíblia diz? Ela escreveu isso também no livro Grande Conflito, página 423. Vamos ver o que a Bíblia diz? Ela diz o seguinte: os nossos pecados são apagados quando nos arrependemos deles. Olha lá. Atos 3, 19 e 20. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e ele envia o Cristo, que já vos foi previamente designado, Jesus. Olha lá, Isaías 44, 22. Apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Volta-te para mim, porque eu te remi. 1 João 1,7. Se, no entanto, andarmos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, a confissão de pecados e o perdão. Muito bem. Mais uma vez, Bíblia contra Ellen White. Bíblia, você vai ficar com quem? Com a Bíblia ou com Ellen White? Contradição número 4. Ellen White diz o seguinte, que Jesus começou a segunda fase da expiação no lugar santíssimo em 22 de outubro de 1844. Olha lá. É esta vinda e não o seu segundo advento à Terra que foi predito na profecia como devendo ocorrer ao terminarem os 2.300 dias, em 1844. Assistido por anjos celestiais, o nosso grande sumo sacerdote entra no lugar santíssimo e ali comparece à presença de Deus a fim de se entregar aos últimos atos de seu ministério em prol do homem, a saber, realizar a obra do juízo de investigação e fazer expiação por todos os que se verificarem com direito aos benefícios da mesma. Ok. Ou seja, está dizendo que a expiação não foi completa na cruz, né? Tá vendo ali, ó? E fazer expiação por todos os que se verificarem com direito aos benefícios da mesma. Olha o que a Bíblia diz. Jesus entrou no lugar santíssimo à destra do Pai na ocasião da sua ascensão. A Bíblia é clara com relação a isso. Vamos ler ali Hebreus 1:3. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder, depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Caraca, mano. Mais claro que isso. Hebreus 10:19. Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus. Foi o verso que me acordou e que desencadeou todo esse processo aí, que culminou nesses 3 livros. Todos esses vídeos aí, horas e horas de vídeo. Hebreus 6:19 e 20. Essa esperança é para nós como âncora da alma firme e segura, a qual tem pleno acesso ao santuário interior por trás do véu, onde Jesus adentrou por nós como precursor,
tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, ele entrou na sua ascensão, né? E não em 1844. Pelo amor de Deus, o Paulo está escrevendo sobre isso na época dele, gente. Na época dele. Como é que lá na frente, só Ellen White diz que não entrou. Só entrou lá na frente, na época dela. Pelo amor de Deus. Contradição número 5. Ellen White diz o seguinte: em 1850, o trabalho de Jesus em investigar o justo estava quase terminado. Olha lá. Eu então vi que o irmão Edison, aliás, a gente vai falar sobre isso, mais em detalhes sobre isso daqui a pouco, ó, vocês vão achar bem interessante esse negócio aqui. Eu então vi que o irmão Edison precisava cingir toda a armadura e estar pronto para partir, pois uma jornada estava diante dele, e almas precisavam de ajuda, e o trabalho de Jesus estava quase concluído no santuário. Eu falei isso em 1850, hein? 1850, estava quase concluído. Como que pode ter gente que acredita nessa mulher ainda? Ó, ela escreveu isso aonde? Manuscript Releases, volume 6, página 250. Bom, vamos ver o que a Bíblia diz. A expiação foi feita na cruz de uma vez por todas por nós. Olha lá, Romanos 3,25. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Vamos ver ali, Hebreus 1:3. De novo, ele que é o resplendor da glória, expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder, depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade, nas alturas. Purificação dos pecados foi feita aonde? Na cruz. Hebreus 2,7. Por esse motivo era vital que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso e leal em relação a Deus e pudesse realizar a propiciação pelos pecados do povo. Hebreus 9:27. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes, desde o início do mundo, mas agora ele manifestou-se de uma vez por todas no final dos tempos para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. Gente, é o seguinte, ó. Tá claro ali, Hebreus 1:3. Ele subiu após ter realizado a purificação dos pecados e assentou-se à destra do Pai. Né? E está lá aguardando que todos os inimigos sejam colocados como estrados dos seus pés. Tá, o que Ellen White está dizendo? Que Cristo sentou à destra do Pai, ficou um tempinho lá, até 1844. O que, na verdade, a destra do Pai já é no lugar santíssimo, porque não existe nenhum lugar mais santo do que ao lado do Pai, né? Mas segundo ela não, ficou sentado ali, tá, até 1844 não chega nunca. 22 de outubro... Rapaz, tá demorando. Eu tô aqui sentado por 1800 anos já. Tem que fazer. Eu quero começar a investigar esse povo aí pra ver se eles estão mijando por fora do pinico. Mas tô aqui esperando, né? Bom, 1844, não chega. Opa, tá chegando. O homem lá começou a movimentar. O Guilherme Mira, olha lá. Tá se movimentando lá. Olha lá, Ellen White, ok, já começou a ter visão. Beleza, tá chegando a hora. Tá chegando a hora, já teve o sonho do cordão verde. Tá chegando a hora aqui. Ok, opa, aqui, chegou. 22 de outubro, bora. Aí ele se levantou do trono, entrou no lugar santíssimo. Agora sim, finalmente, né? A hora de ler os livros, né? Desse povo. Vamos ver agora que tá na hora de aceitar nomes e rejeitar nomes. Finalmente. O cara é tipo o Alexandre de Moraes, né? O que ela tá querendo colocar, o cara tava... Jesus estava louco por vingança dos justos. Não, vamos lá, chegou a hora, entendeu? Vamos riscar nomes aqui. Cadê? Aqui, ó. Esse aqui não guardou sábio, pode riscar. Vamos riscar esse cara aqui. Olha esse aqui, ó. Esse aqui. Enoque, acho que Enoque. Mas Enoque já tá. Mas como é que eu vou fazer? Ele já tá comigo, mas ele não guardou o sábado. Ih, rapaz, e agora? Não, esse aqui deixa passar porque já entrou, né? Isso aqui, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Enfim, olha a loucura dessa mulher, tá? E o povo adventista fica aí, defendendo, eu vejo assim, os caras, né?
defendendo ali até a morte, os caras que se matam. O que esse povo tem na cabeça? Eu não posso julgar porque eu já fui, na verdade eu sei o que eles têm na cabeça, é uma lavagem cerebral, né? Pesada, e outras coisas espirituais também, por isso que a gente está fazendo esse trabalho. Mas eu digo assim, esse trabalho não tinha sido feito antes no Brasil. Agora nós temos tá claro, gente, né? Não só eu, como outros canais, obviamente, né? Apologistas maravilhosos aí no Brasil, deixando claro hoje em dia com a internet, com os vídeos, vocês têm tudo, tem livro, tem vídeo. É para não ter desculpa mesmo. Se você quer se colocar debaixo desse jugo, é porque realmente você tem que fazer tem que ter muita força de vontade, viu? Porque, cara, tá claro, tá na Bíblia, tá nos vídeos, tá nos livros. Gente,